Olá, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Na Mesa Podcast. Hoje meu coração tá quentinho, que eu estou com uma convidada super especial. Ela que eu conheci através da internet. E agora, nós já nos conhecemos pessoalmente, mas agora eu tenho a honra de recebê-la aqui na mesa. Ela que é cristã, 48 anos, Master Coach Trainer, palestrante, escritora, Eliana Garrossini. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente na mesa. Eu é que agradeço. Eu estou honrada de estar aqui nessa mesa. Estou muito feliz em poder estar compartilhando aqui com você esse momento. E assim, para quem não sabia nada sobre a internet, estar sentada aqui é a prova de que tudo pode ser ressignificado. Amém. Né? Amém. A internet nos uniu, nos trouxe uma amizade bonita, trouxe pessoas para a nossa vida e foi ressignificando isso. E, inclusive, ressignificando aquele momento. Amém. Momento de pandemia, você lembra? Lembro. Então a gente ficou em casa em boa companhia. E tínhamos o clube das meninas da sexta. Sim. Toda sexta-feira. Foram noites, assim, encontros memoráveis, né? Sim. Para quem está assistindo, né, a gente nós participávamos da mentoria do Thiago Brunet. Mentoria Destino. Mentoria Destino. E as mulheres ali se reuniram, né? Nós nos reunimos ali e aí tinha os nossos encontros, tinha os nossos debates, tinha as nossas trocas, uma ajudando a outra, nossas comemorações, que a gente fazia festa ali, né? Tinha de tudo, tinha festa, tinha choro, tinha risada, tinha conversa, tinha compartilhar. Tinha. Gente, foi maravilhoso. Que delícia. Né? Foi uma providência de Deus mesmo, aqueles encontros ali. E a gente poder se aproximar. A gente não estava próximo de corpo, mas a gente estava sempre próximo de coração. Sim. E eu lembro que toda sexta-feira a gente encerrava orando. Sim. E aquilo, eu acredito que aquelas orações até hoje estão na nossa vida. Amém. Até hoje elas estão ainda acontecendo. Tenho né? certeza. Amém. E vamos começar falando então, já que a gente entrou aqui em oração, glória a Deus, porque é isso que move a nossa vida, né? Falei que você é cristã. Você é cristã de berço? Você já nasceu ali com a sua família? Ou você foi no decorrer da sua vida? Aconteceu algum episódio? Como que aconteceu essa história da sua vida? A minha história com Deus, ela poderia não existir, né? Ela poderia não existir. Eu não conheci Deus na infância. Na minha infância eu conheci outra coisa. Eu vivia num lar conturbado, com muito maltrato, com muito xingamento, com muita falta de respeito, com muita rejeição. E eu às vezes digo assim que eu sou improvável. Eu tinha tudo para não acreditar em Deus. Eu já olhei para o céu muitas vezes quando criança e falava, será que Deus existe? Quando eu tinha assim, uns 7, 8 anos, que a imaginação da criança vai longe, né? Eu cheguei a pensar assim, eu queria tanto morrer que eu podia saber se Deus existe e se alguém ia chorar por eu ter morrido. Olha. Então, assim, eu tive uma infância muito difícil. E era muito difícil acreditar que Deus poderia estar ali. Mas na sua infinita bondade, Ele preparou, tá, um lugar aonde eu cheguei no extremo. E aonde eu encontrei uma nova família que servia a Deus. Oh, glória. E até hoje eu me lembro das primeiras vezes que eu vi o vô Leonel e a avó Eurides, que são os avós da família adotiva, se arrumarem para ir para a igreja. Eu nunca tinha visto aquilo. Oh. Era lindo. Quando ela penteava o cabelo, fazia a trança, e ela era da congregação, então ela pegava o véu. E eu achava aquilo lindo, porque eu não tinha visto pessoas se prepararem para orar. Sim. Eu vi pessoas se prepararem para bater em mim. Pessoas se prepararem para beber, pessoas se prepararem para ir para o forró, para a festa, mas para orar eu nunca tinha visto. E era um respeito com a palavra, era um respeito com os ensinamentos, com os princípios. E eles nunca sentaram e disseram assim, você precisa ir para a igreja ou você precisa fazer isso. Mas todos os dias eles transbordaram e colocaram a palavra de Deus dentro de casa, de uma maneira que eu fui entendendo que aquele lugar era bom e era para mim.
Glória a Deus. Tá? E com o tempo, toda a família foi cedendo a isso. E hoje eu tenho pais que estão na congregação, meus irmãos vão para a congregação. Eu sempre falo que eu honro, respeito e amo, vou com a minha mãe, mas hoje eu frequento outra igreja. Eu não me senti pronta para aquela doutrina, mas foi aquela doutrina que me fez conhecer Deus. Então eu amo e respeito demais. Então a minha história com Deus é assim. E muitas vezes, quando eu penso na minha história, eu penso o seguinte: foi difícil? Muito. Não é fácil apanhar todos os dias. Não é fácil ser rejeitado ou ser xingado. Isso não é fácil, tá? Mas foi a maneira que ele encontrou para me levar para o lugar que eu tinha que estar hoje. Para me colocar nos braços da minha mãe que eu tenho hoje. Se não fosse daquele jeito, eu jamais teria encontrado ela. Sim. E sofrer, às vezes, traz ensinamentos. Então, aquela infância difícil me ensinou o que era desamor. E hoje, gente, eu dou um valor no amor danado. Hoje eu amo a vida, eu amo as pessoas. Hoje tudo tem sabor. Porque quando a gente experimenta o amargo, o doce é muito mais doce depois. Sim, tem um gosto diferente. Então, a minha história com Deus é essa. E assim, quando eu penso que poderia ser diferente, eu falo não. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Mas assim, para eu entender, você morava com seus pais. Com os meus e pais. aí você foi morar com outra família? Com outra família. Chegou um ponto que era impossível. Entendi. Impossível. O maltrato chegou num ponto que ele era inaceitável, ele era inconcebível já. Entendi. E essa outra família Te acolheu? me acolheu, me levou para morar com eles, porque eles não aguentaram tanto sofrimento. Aonde eu era muito insultada e no dia seguinte eu era chamada de Elianinha. Então olha como mudou a minha vida. Sim. Então eu fui de uma família para outra. Eu fui adotada por outra família já grande. Eu já tinha 13, 14 anos. Então aquela primeira infância, que é onde marca muitas coisas, né? Você foi criando crenças ali dentro, né? Porque eu conheço um pouco da sua história, mas as pessoas que estão assistindo não conhecem. Não conhece. Vão conhecer. Mas é porque aquilo ali vai se tornando o seu normal, né, Eliana? Emily, eu não criei crença. Eu era a crença de que a vida era um sofrimento. Sabe assim? Eu era a crença que caminhava. Sim. Porque imagina assim, você apanhar todos os dias, você ser humilhada todos os dias. Isso é o normal na cabeça. Era o normal, era o cotidiano, era a rotina daquela casa. Era assim, entendeu? Então eu não criei crenças, eu era a crença. Sim. Às vezes eu olho, quando eu estou palestrando, ou quando alguém está com o meu livro na mão, ou quando a minha empresa é solicitada, ou quando eu estou numa reunião assim, que eu sei que vou mudar várias vidas, ou quando eu estou atendendo um personagem aí, né, lá do outro lado do mundo, em outro idioma, inclusive, às vezes me passa pela mente uma crença fortalecedora hoje. Glória Não a é Deus. uma limitante. Glória a Deus. Eu falo, bom, eu era improvável. Mas eu tô aqui. Glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Então, da menina que era a crença, que era o bloqueio, porque eu não tinha, eu não formei, eu era a crença. Eu era assim, ó. Eu era a prova vivente de que tudo poderia acontecer com uma criança. Sim. E me transformei em algo diferente. Glória a Deus. Então, assim, quando eu penso nessa infância, às vezes eu nem acredito que eu estive ali. Porque Deus tem um jeito tão magnífico de curar as nossas feridas que a gente não lembra depois. Amém. Quando eu conto a minha própria história, eu às vezes olho para lá e falo, mas eu não lembro dessa dor. Eu lembro que foi difícil. Eu sei que eu estava lá, mas eu não lembro a dor. Sim. Porque depois de tudo isso, ele me trouxe para outro lugar. E o que eu vivo hoje é muito maior do que acabou. Amém. Então, o que eu falo para muitas pessoas sempre é que você não é o que a vida fez com você. E o que seu passado jamais deve determinar o seu presente ou o seu futuro. Porque se fosse assim, eu não sei onde eu estaria agora. Sim. É o que eu costumo falar muito, que tá até aqui no
o subtítulo do meu livro, a sua dor é o seu maior presente. Uhum. Quando você consegue olhar para essa dor com um outro olhar, né, entender que isso é um treinamento. Hoje você não tem apenas uma autoridade de estudo, você tem uma autoridade prática de ensinar as pessoas a pegar na mão e sair e ajudar elas a sair desse lugar. Porque Deus te ensinou, Deus fez você viver o passo a passo daquele treinamento, daquele caminho. Né? Então, assim, você sente a dor que a pessoa está sentindo, você entende o que a pessoa está pensando, você entende o que a pessoa está passando, você não entende só a vida dela, mas entende um contexto. Porque, se eu não me engano, está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 2, que fala: o mesmo consolo que o Espírito Santo te dá, ele vai te dar para você consolar outras pessoas. Então, assim, a sua dor é o seu maior presente, porque ele manda justamente aquelas pessoas, aquelas mulheres, aqueles homens, no seu caso, que você atende, que quando, pelo menos eu como psicanalista, quando eu vou atender, falo assim, gente, olha o caso que tá chegando. É tipo assim, é minha história, eu tô vendo minha história aqui. Passa outra pessoa, chega outra pessoa, é mais um pedaço da minha história que eu tô vendo aqui na minha frente. Então é justamente isso, né? A gente tem que ressignificar essa dor e entender que essa dor são treinamentos. É fácil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E todo dia a gente vai nos deparar com uma pequena pedrinha. Pior que é. Eu sempre falo assim, ó. Ninguém, absolutamente ninguém nessa vida tá isento ou imune de passar por dissabores. Porque sofrimento é diferente de sabores. Né? Dissabores, a gente tem todos os dias. Mas todos nós podemos aprender como sair deles. Sim. De maneira leve, positiva e com fé. Amém. Então, assim, o ser humano, quando ele nasce, ele já nasce com uma grande propensão ao sofrimento. E a gente se acostuma a retroalimentar isso. E a gente cria maneiras e estratégias para dar mais força para o que não contribui. Sim. Isso é muito normal. Sim. O grande lance da vida é você saber virar esse jogo. E rápido. E dentro de você. Porque assim, não existe nada mais perda de tempo do que o falso perdão e a falsa autocura. Isso daí é perder tempo. Sim. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu tô bem, tá tudo bem, já perdoei, tá tudo certo, tá jóia, tá bem. E dali a pouco ela tá de novo. Eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo. Eu falava, não, tá tudo certo, tá tudo bem, eu tô vivendo minha vida, tá tudo certo, eu tenho uma família nova. Só que eu não tinha ainda tirado do coração o ressentimento, a mágoa. Sim. Eu não tinha me curado totalmente, fortalecido o meu eu. Eu não era bem resolvida comigo mesmo. Eu fazia de conta, porque o meu estado atual era diferente. E todo ser humano tem esse hábito. Então, quando eu trabalho com uma pessoa, eu sempre levo ela lá no fundo, para que ela visite a dor e realmente, de verdade, mude o significado que aquilo tem para ela. Amém. E aí, depois dessa fase que você, já na adolescência, né? Então, você começou a conviver com sua nova família, você começou a conviver com essa fé, né? Com a igreja, com tudo isso. Comecei a viver, na verdade, né? Aí eu entendi o que era vida, né? Sim. O que era acordar, ter um abraço, um bom dia. Gente, como eu era feliz quando eu escutava bom dia. Que delícia. Simples bom dia, né, Eliana? Nossa, era como se eu pertencesse. Sabe assim, eu tenho direito ao dia. Olha que delícia. Sabe assim? Era muito gostoso, um bom dia. Aí quando eu comecei a viver, né? Sim. Na verdade. E aí depois você foi trabalhando. Como é que foi sua vida? Depois você se casou. Como é que foi sua vida? Porque assim, o normal pra você era aquilo, né? O normal é ser rejeitada, o normal era apanhar, o normal era ser traída, traição, né, aqui dentro. O normal era isso, igual você falou, o falso perdão, a falsa fala de que eu estou curada, isso, na verdade, é só o externo. Porque se o interno tiver do mesmo jeito, a gente vai buscar o que é normal pra gente. Isso. Nós voltamos a honrar os padrões. Exatamente. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu saí do conforto e do convívio normal e fui para onde? Adivinha? Relacionamento abusivo. Por quê? Porque para mim, o limite entre o respeito e o limite que eu dava para a pessoa que eu me relacionava,
ele tinha outra proporção. Porque lá atrás eu tive um outro padrão. Então, pessoas que saem de um relacionamento abusivo, ou uma situação de abuso, ou uma relação tóxica, se ela não se cura, ela continua vulnerável. Sim. Por quê? Porque eu faço de conta que eu curei, só que lá dentro, no inconsciente, lá no fundo do meu coração, eu ainda estou buscando a mesma coisa: pertencimento, reconhecimento e acolhimento. Verdade. E aí, é como se fosse um tambor de gasolina com uma faísca junta. É perfeito. É perfeito. Casa, né? Está você outra vez naquela situação. E comigo não foi diferente. Eu tive que passar por alguns processos para poder realmente ir para o lugar que eu deveria ter ido lá atrás. Que é o quê? Ressignificar a dor, curar o meu eu, fortalecer as minhas bases e os meus pilares pessoais, para depois me conectar com novas pessoas. Sim. Só que a gente tem pressa e a gente vai atropelando o processo. Então, aquele que chega é um amigo certo, a pessoa que aparece é o namorado certo, aquele agrado, aquele sorriso, aquele abraço te convence. Você teve tanta falta e tanta necessidade lá atrás, o que você faz? Você se joga. Se joga, se entrega totalmente. Totalmente, de olhos fechados. Você fala, eis-me aqui, faz o que você quiser. E aí, quando a gente acaba encontrando, porque eu falo assim, ó, a pessoa que tem uma tendência a relacionamentos tóxicos e a ser pessoas abusivas nas relações, elas identificam as presas. Elas conhecem você. Sim. Porque assim, ó, quem é bem resolvido, para quem é tóxico e abusivo, para eles não serve, eles se afastam rapidinho. Sim. Ser bem resolvido para eles é repelente, eles saem correndo. Só que quando eles encontram a presa, o que eles fazem? Eles oferecem o banquete e eles, assim, investem tudo. Tudo. E aí é quando você cai de novo dentro de uma trápula. Só que o seu parâmetro, ele é muito, mas muito diferente das outras pessoas. Então, o seu limite, ele é maior. Entendeu? A pessoa avança muito mais para dentro do seu ser. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive 2 filhos, né? 2 filhas lindas. Tive um primeiro relacionamento, com casamento, não deu certo. Ele era extremamente abusivo e é até hoje. Ele muda o personagem, mas não muda. E ele começou a usar droga. Foi um desastre. E eu queria esconder porque eu tinha uma sede de dar certo na vida. Eu queria que as pessoas vissem que eu tinha mudado. Eu queria provar para as pessoas que eu vivia diferente. Então, ali eu fui engolindo, eu fui me enganando, eu fui mentindo para mim mesma, eu fui deixando e, de repente, lá estava eu de novo no fundo do poço. Chorando, sofrendo, passando quase que as mesmas coisas. Vivendo a vida para mostrar para as pessoas de fora, mas para você mesmo aqui, você se colocava um band-aid ali, disfarçava e tocava a vida. Desesperador. Então, vamos lá, vamos separar, minha família me acolheu, me levou de volta, deixa isso, vamos terminar. Eu, às vezes, volto lá atrás e penso que podia ter sido diferente, né? Quando eu vejo ele, hoje o que aconteceu, hoje ele tem uma vida muito precária, saúde precária, porque ele não cuidou dele mesmo, e se eu tivesse lá, ele não teria cuidado da gente. E às vezes eu sinto muito, né? Eu sou uma pessoa pela família, entendeu? Então eu tinha essa sede de ter a família. Depois disso, passei anos sozinha, criando filhos sozinha, uma no braço, uma na mão, um carrinho empurrando, sabe, a sacola do mercado, aquela coisa difícil. Vai pro banco, vende natura, sabe? E vai e economiza. Lutando ali isso, tudo pra... aquela coisa assim, para crescer. Um dia me disseram assim, Eliana, se você tiver dinheiro, tudo seria diferente. Você iria criar suas filhas diferente. A sua vida ia ser diferente. Você é tão bonita, tão inteligente. Olha, se você for para a Europa, você ganha dinheiro. Aí eu falei, é? Aí a minha família falou, não. Meu irmão falou, vamos tirar a cidadania. Eu falei, vamos tirar a cidadania e vamos ganhar dinheiro. E fomos nós para essa cidadania lá na Europa. Cheguei lá, toda encantada com um novo mundo. E eu acreditei que tendo dinheiro eu iria curar as minhas feridas. Sim. Eu cheguei ali fazendo esse documento e corre atrás e aprende, não sabe falar, foi uma coisa. Só que eu fui crescendo. E eu fui conseguindo o que eu queria,
que era dinheiro. E fomos crescendo, crescendo. Imagina, 2 jovens na Europa, fomos crescendo e ganhando dinheiro. E chegou uma hora que eu tinha dinheiro para comprar tudo, até pessoas. Mas o vazio continuou. O vazio continuou. Eu colecionei tudo que você imaginar na vida. Eu colecionei perfume, relógio, carro, casa. Para você ver, né? Você colecionava para tentar preencher um vazio, né? Para preencher vazio, mas era 100%. Eu colecionava tudo. Se eu batesse o olho numa coisa e eu gostasse, Swarovski. Vamos colecionar Swarovski. Nós vamos lá na fábrica da Swarovski comprar Swarovski. Era assim. Sabe? O que você gostou? Gostei do relógio. Que relógio que é esse? Entendeu? Sim, E colecionava tudo, até gente. Chegou uma hora que eu colecionei gente. Tipo assim, eu queria ter amizade com fulano, e eu queria fazer uma festa, eu queria essas pessoas na minha festa. E eu achava que estava tudo certo. Até que um dia a vida me mostrou que eu não estava certa. E que as coisas que eu mais amava começaram a se afastar de mim, que eram as minhas filhas. Aí dói, né? Porque eu vivia assim, tá? O supérfluo. Tá? Se eu tivesse que buscar minha filha na escola ou ir lá comprar uma bolsa, eu ia comprar a bolsa. Sim. E mandava a empregada buscar minha filha. Você entendeu? Eu não queria compromisso com as minhas filhas. O que eu fiz? Comprei um carro, pus uma motorista para elas. Eu passei anos sem levar e buscar minhas filhas. Ou seja, não na mesma proporção, não é isso, mas estava repetindo uma rejeição na vida delas, né? Entendeu? Sim. Porque assim... Não curava, replicando. Eu não curava, eu replicava e eu queria fazer, e era eu. E eu fui tendo aquela sede. E assim, uma vaidade extrema, meu Deus, quanta coisa eu fiz com o meu corpo. Quanto eu cortei, quanto eu furei, quanto, sabe assim, eu estiquei, puxei de lá e fiz aqueles regime doido, sabe assim? E agulha de lá e corte de cá, que minha mãe falava, ai meu Deus, ela vai operar de novo. Chegava eu toda cortada. Sabe assim? Eram buscas vazias e vazias. Festas? Nossa, a festa na minha casa era muito melhor que muita festa de cidade. Lá tinha tudo que você quisesse. Tá? Sempre dentro dos princípios, né? Eu nunca fui uma pessoa de álcool, droga, essas coisas não. Promiscuidade, não. Mas assim, comida, bebida, dança, roupa, o que você quisesse. Garçom te servindo, ambientes. Então, assim, eram uns exageros, sabe? Por exemplo, o meu quarto ele não podia ter 40 metros. O meu quarto ele tinha que ter quase 200 metros. Você entendeu? Mas todo exagero... Era tudo assim. Falta, né? Era tudo assim. Era exagerado. Sim. Eu não podia ter um carro ou o carro bom. Eu tinha que ter o melhor carro e mais de um. Sim. Chegou a época da nossa garagem ter assim 5 carros que eu nem usava a semana inteira. Sim. Sabe? Eu fiquei assim. E aí chegou um dia que quando as minhas filhas começaram a se afastar de mim, eu comecei a aprender que não era sobre ter, era sobre ser. Porque nem comprando elas mais, elas voltavam. E aí começou uma busca, mas uma busca superficial. Eu só queria resgatar. Eu só queria voltar a fita um pouquinho, sabe? Sim. Eu não queria avançar, eu queria voltar um pouquinho e ajeitar umas coisinhas. Ali. Né? E tá tudo bem e tal, e vamos que vamos e tal, e viaja pra cá, e viaja pra... Ah, colecionei viagem também, nossa, viajei pro mundo inteiro que você imaginar. E como é importante falar isso, né, Eliana, assim, porque as pessoas têm essa mania de coleção exagera. Claro que foi uma coleção, assim, gente, né, saudável, alguma coisinha, sempre que eu gosto disso, mas essas coleções exageradas, essa busca por esse vazio, todo exagero mostra uma falta. Mostra uma falta. Né? Então, assim, talvez a pessoa... Eu falo muito, a gente só muda aquilo que identifica, que é a verdade. Então, assim, talvez a pessoa não identifica que... Não, mas ela tá falando isso aqui, a Eliana tá falando isso aqui, mas eu não. Mas vamos fazer uma análise de uma outra forma. Será que eu tô buscando muita coisa? Será que eu tô querendo ter muita coisa? Será que eu tô querendo colecionar muita coisa? Porque toda essa busca é você querendo preencher um lugar que tá vazio. Detalhe, cada pessoa tem um formato e tem uma vida. Às vezes a sua busca está em outra coisa. Pode ser na comida, pode ser na aceitação com pessoas próximas, pode ser em outras coisas.
né? Pode ser um abuso da rede social o tempo todo, querendo mostrar o que não é. Que hoje em dia a rede social, ela é mais barata até, né? Antigamente mostrar era mais caro, agora ficou mais barato. Então, assim, quando eu percebi que a vida estava indo, me deu vontade de consertar rápido. Aí eu pensei assim, se eu tiver uma família, se eu tiver um marido, se eu trouxer minhas filhas para perto de mim, se eu reformular umas coisas, vai dar tudo certo. Agora vai dar. Querendo ser rápido de novo, de né? De novo. Tipo assim, agora eu vou resolver. O que eu pensei? Se Deus resolveu uma vez, ele vai resolver a segunda. E aí, quando a gente tá muito ansioso, né? Quando a gente tá com ânsia de ver e viver algumas coisas, o que a gente faz? A gente enfia os pés pelas mãos. E a gente confunde a bênção com a lição. Sim. Como que era a sua vida com Deus nessa época? Era assim, ó. Eu acredito... aliás, né? Eu comprava também. Eu não ia na igreja, mas eu mandava dinheiro. Entendi. Entendeu? Eu comprava a igreja também, tá? Tudo pra mim era assim. Era mais fácil. Eles me chamavam pra igreja, eu falava, eu não vou não, mas eu mandar tal coisa. Entendeu? Era assim. Uhum. Entendeu? Eu comprava a igreja também. Comprava, às vezes, a questão de Deus. Eu falava, 6 horas pra mim? Eu vou pagar o café dos 6 horas pra mim. Eu terceirizava a oração. Você já ouviu falar isso? O relacionamento com Deus eu vou terceirizar aqui. Eu terceirizava. Assim, ó, eu só não cheguei ao ponto de mandar alguém fazer caminhada pra mim. Mas assim... Se pudesse... A oração eu tentei umas vezes. Não deu muito certo, não. Porque eu falava assim, não, vocês vão lá, tal, 6 horas pra mim. Aí eu pagava tudo, o povo orava lá e eu ficava, tô certinha com Deus. Entendeu? Amém. Olha que ingenuidade, né? A dor, né? Aí eu falei, agora eu vou consertar tudo. E aí eu confundi a bênção com a grande lição. Veio o segundo casamento. E eu, mais uma vez, fui exigente. Eu escolhi a pessoa, eu pesquisei e falei, você que tem esse perfil, esse é o cara certo, entendeu? Ele tem que ser do jeito... Eu, tipo assim, eu desenhei uma pessoa, achei um e falei, é esse. Preguei aquele desenho meu nele, entendeu? Aí começou... Foi com a sua expectativa. Isso, com a minha, 100%, sabe? E casei com essa pessoa, porque eu queria consertar tudo. E quando eu casei com essa pessoa, que eu me casei com ela, começou tudo de novo. Gente, tinha dia, Emily, que eu olhava dentro de casa e eu via os meus pais nele. Porque nenhuma dor havia sido curada. Era tão presente que teve dia dele repetir a mesma palavra que eu escutava na infância. Você entendeu? Forte. Eu fiz de uma maneira em que tudo, absolutamente tudo, voltasse. E Deus definiu que eu iria passar de novo para ver se eu fazia diferente. Se dessa vez eu ressignificava da maneira certa. Como uma vez por todas. Tá? E aí começou um processo muito doloroso. Porque assim, as pessoas falam assim, autoconhecimento, eu estou me evoluindo num processo de autoconhecimento. Gente, autoconhecimento dói. Muito. É muito difícil você olhar para você mesmo e dizer assim, ó, desculpa a expressão, toma vergonha na cara e para de sofrer. Tá na hora de dizer tchau para tudo isso. Para de errar. É muito difícil. Reconhecer seus erros, reconhecer seus pecados. É muito assumir difícil. Que você faz determinada coisa que... Não, na frente das pessoas, não, isso que é isso é vergonhoso, né? Eu não sou mentirosa. Reconhecer que você mente, reconhecer que você é orgulhosa, reconhecer que você, né? Isso machuca, fácil. Não é fácil. E aí começou esse processo. E, assim, eu vou te falar uma verdade. Eu ia trabalhando o meu eu e tentando resgatar o casamento. Porque eu queria ter uma família. E resgatar esse casamento foi uma lição extraordinária. Quanto sofrimento, quanto dissabor, quanta tristeza, quanta ofensa. Foi uma coisa absurda. Eu quis tanto aquilo ali e eu agarrei tanto aquilo ali que chegou num ponto em que eu perdi tudo mesmo. Minha dignidade, minha paciência, minha pele, meus cabelos, minhas unhas, sabe? A dor emocional... E o que eu carregava dentro de mim estava tão ruim
que começou a exteriorizar. Eu lembro que a gente chegou a fazer uma live juntas e você contou que suas unhas caíam, né? Caía, minhas unhas quebravam assim, no pé, de doer. Sim. Elas não tinham força. O meu organismo, gente, existe um estudo de quem se perde que realmente comprova, né, a somatização. Eu acho que eu vivi ela no extremo. Os meus cabelos caíam, tá? Eu não dormia. Olha só que absurdo. Noites e noites eu deitei para dormir e o meu corpo repousou, mas a minha mente não. Estava acordada. E eu levantei tão cansada, mas tão cansada a ponto de não conseguir fazer as tarefas do dia. Eu tinha assim, a pele do rosto começou a ter umas erupções e a pouca unha que tinha, eu acho que Deus nessa hora até pensou, tira a unha também, senão ela vai arrancar. Eu coçava o rosto assim, ó, e saía os pedaços do meu rosto. Nossa. Sangrava. Era uma coisa horrorosa. Eu lembro que você falou dos cabelos, ficava os bolos, né? Ficava buraco. Buraco no cabelo. Teve um dia que eu fui no cabeleireiro e ele falou, tem um buraco aqui. E eu falei, como tem um buraco na minha cabeça? Como assim? Eu falei, tira a foto e me mostra. Tinha um buraco certinho assim na cabeça. O cabelo caiu todo. Aí ele falou assim, mas tem mais aqui pra trás, viu? Aí ele falou, acho que o seu cabelo tá caindo. Eu levei um susto tão grande. E aí as coisas começaram a cair. Não foi só o cabelo, não. Caiu o cabelo, caiu a unha, a pele se arranhava, caiu a ficha. Sabe assim? Caiu tudo. Fui perdendo tudo. Fui perdendo dinheiro, fui perdendo dignidade, fui perdendo tudo. Tudo. Autoestima, amor próprio. Fui perdendo tudo. Perde. Foi uma sucessão. E como que estava a relação das suas filhas com você nessa época? Não tem como ter relação, né? Tinha. Você entra num caos pessoal tão grande que você não consegue se relacionar com você. Verdade. Entendeu? Então, esse resgate todo, ele vai se transformando num turbilhão e quem passar cai dentro. Sim. Era assim que eu vivia, um turbilhão. E elas caíram dentro. Então, assim, minha filha tentou suicídio, a mais velha casou. E, sabe, eu tava ali, mas não tava ali. Virou uma bagunça. Uma bagunça. A bagunça que eu tinha dentro de mim transbordou pro lado de fora. E não foi nada fácil, nada fácil. Foram tempos, assim, terríveis. Até que um dia eu decidi que não, que chegou, né? E já não tinha nem como manter mais. Sim. Aí eu falei, eu vou voltar para casa e vou ficar quieta. Simples assim. Nós vamos encerrar, eu vou voltar para casa e vou ficar quieta. Ponto. Sabe assim? Para. Mas aí tinha uma coisa dentro de mim que dizia assim, ó, dá para ser diferente. Dá para ser diferente. Tem um jeito que é diferente. E aí, sabe, todos os dias parecia que tinha uma voz que falava assim para mim, busca que você vai encontrar. Busca. Sabe assim? É mais fácil do que você imagina. Então, assim, eu mergulhei num período onde eu não reconhecia a vida mais. Olha que forte isso, né? Não reconhecer a vida. Aquele bom dia que você acordava e falava, nossa, agora eu tenho um dia, simplesmente perdeu de novo. Sumiu, perdeu de novo. Então eu não reconhecia mais. Chegou um período assim que sobreviver, passar o dia era uma constante que fazia parte dos meus dias ali e era como se eu cumprisse um roteiro. Sim. Só que eu não enxergava nada, eu não enxergava a beleza do dia, eu não me via com bons olhos, eu não enxergava as pessoas ao meu redor, eu estava com tudo distorcido e foi muito difícil, mas muito mesmo. Aí nesse processo, né, porque foi um belo processo, não foi um autoinventamento, porque tem muita gente que faz o autoinventamento e acha que está se conhecendo. Não é por aí. Nesse processo foram várias descobertas, vários entendimentos, várias novidades, várias superações, ressignificações. Foi um processo que ele foi acontecendo e foi me levando para um despertar. Sabe? Um despertar. Sim. E ele foi longo, ele foi demorado, ele foi em doses homeopáticas. E já querendo tomar posse da nova vida, eu comecei a tomar algumas decisões pequenininhas, mas comecei a tomar alguns posicionamentos. Eu comecei principalmente a me perdoar.
por muitas coisas. E a perdoar pessoas que eu tinha trago para minha vida. Tá? Porque ninguém chegou na minha vida sem que eu quisesse. Sem você permitir. Elas chegaram porque eu permiti. E aí foi acontecendo várias coisas. E aí chegou num ponto que eu falei, bom, eu preciso me reinventar de verdade. Né? Chegou a hora, não tem mais como. Eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso ter um convívio social, eu preciso sair, eu preciso voltar a ser eu. Como que eu vou fazer isso? E aí começou a busca incessante. Ferramentas, estudos, ferramentas, estudos, ferramentas, estudos. E assim, eu fazia desde o chá que me dissesse até a simpatia, sabe assim? Tudo que uma pessoa me dissesse que você ia ser feliz e viver diferente, eu fazia. Eu comecei a acreditar em tudo, menos em mim mesma. Tá? Repete isso, eu repetia. Compra aquilo, eu comprava. Faz o terço, fazia. Faz não sei o que, eu fazia. Toma o chá, eu tomava. Sabe assim? E a sua fé nesse início? Uai, a fé tinha assim, ó. Ela tinha ficado adormecida por uns tempos. Eu fiquei numa busca. E perdida, cada vez mais perdida. Até que um dia um senhor falou assim pra mim, vamos na igreja? Eu falei, mas tem uma igreja aqui na Itália? Ele falou, tem. Vamos na igreja. Eu falei, vamos. Gente, quando eu falo pra você igreja na Itália, você imagina o quê? Um lugar lindo. Grande. Cheio de pintura, não é? Sim. Com umas cadeiras confortáveis, não é? Com o pessoal cantando, assim, não é? Não. Eu fui numa igreja que era numa tenda, uma igreja evangélica, porque as igrejas evangélicas não têm o mesmo reconhecimento na Itália que as católicas. Sim. E ela era uma tenda de circo, num frio de 3 graus, todo mundo sentadinho, enroladinho. E eu fui pro culto. Oh, glória. Tá? E ali eu lembrei que tinha um Deus que cuidava de mim. E a minha mãe tinha me falado assim, ó. Existe um tempo para todas as coisas, minha filha. Lê o Eclesiastes 3. E eu falava assim, ai, mãe do céu, não tô nem com cabeça. A senhora acredita mesmo? Ela falava assim, essa é a história da sua vida. Tem um tempo para todas as coisas. E eu falava, não, o que você tá falando? Aí eu cheguei lá, palavra do dia. Eclesiastes 3. Glória a Deus. Qualquer igreja que eu entrar, a palavra vai ser essa. Você sabia? O dia que eu fui na sua igreja, Lacoinha, aqui, a palavra foi essa. A palavra foi Eclesiastes 3. Tá? Glória a Deus. Então, assim, aí naquele dia eu lembrei que tinha um Deus que já tinha me tirado uma vez, que estava esperando eu olhar para a direção dele, para ele me direcionar de novo, que eu precisava acreditar, sabe? Aí eu fui lembrar aonde é que estava a minha salvação, aonde que eu precisava olhar. Sim, a sementinha foi plantada lá atrás, mas ela não foi regada, né? Não foi regada. Mas ela estava lá. Ela estava lá. Aí eu lembrei que tinha. Lembrei. E voltei. E aí eu comecei a pedir e orar e agradecer. Todos os dias. Qual que era o meu pedido? Me livra e me guarde até que eu passe por esse processo. O que eu agradecia? A oportunidade de ter força para recomeçar mais uma vez. Amém. Entendeu? O que eu declarava? Que eu ia mudar a minha vida. Amém. Todos os dias eu fazia isso. Amém. A gente observa muito, né? Você com o seu trabalho, eu com a psicanálise. Eu posso falar que você observa porque, né, é a realidade. As pessoas, às vezes, pedindo diferente, né? Orando diferente. Por que eu tô passando por isso? Mas como que eu vou fazer isso? E me direciona para... Olha aquela pessoa, você, né? Então, assim, não pede pelo seu processo, pelo seu fortalecimento para enfrentar. Não é por que eu tô passando, é para quê, Deus? Para quê? Qual é a lição que eu preciso aprender com isso aqui? Porque eu aprendendo a lição aqui nesse nível, aí eu vou passar de fase. Opa, glória a Deus. Então agora eu já venci isso aqui. Então vamos para a próxima fase. Vamos para a próxima. E ali ali naquela fase vai ter outras lições, né? Vão ter outras lições e assim vai seguir na vida. Mas assim, eu achei
muito pertinente você pontuar isso. Como que foi a sua oração? É a oração de uma pessoa que realmente está querendo mudança. Não é uma pessoa que está na vitimização, interior tá ali, totalmente vítima. Mas exterior, não, eu quero mudar. Mas interiormente é a vítima em pessoa, né? Então, até nessa oração, a gente tem que entender que existem maneiras da gente sair dessa posição de vítima. Isso, é necessário um posicionamento digno diante do Pai, tá? Porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Amém. Então, sendo imagem e semelhança dEle, você não pode se colocar na posição de vítima, de menos, de não capaz, de sofredor. Sim. Você não está honrando a sua descendência. Você não está honrando a sua origem. Sim. Então, do momento que você se afasta, Ele, como um bom pai, Ele deixa você se afastar. O que sai da sua boca, Ele ouve. E se o seu pedido, se a sua oração, ela for nesse formato, não fique preocupado, Ele vai deixar você ali. Sim. Porque eu falo que Deus é o único pai que respeita o querer do filho. Entendeu? Então, se você quer ser vítima, Ele te deixa vítima. Vai te deixar nessa posição. Fica aí, filho. Quando você mudar, resolver, eu venho de novo. É aquela passagem, né? Apocalipse 3:20. Eis que bato a porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Mas é a decisão de mudar de vida, a decisão de sair da posição de vítima, a decisão de realmente querer a mudança, de abrir a porta, é nossa. E ter a humildade para entender que abrindo a porta, a solução vai entrar e é a solução verdadeira. Amém. Não querer que você dá para mim porque eu estou aqui. Sim. Mas eu te convido para estar comigo e trazer o que você pode para mim para que eu esteja melhor. Amém. Então é humildade. Nós temos que ter humildade. Humildade para reconhecer quando a sua força não dá mais. Quando o seu braço já não consegue mais. Quando você precisa rever quem você é e para onde você está indo. Sim. E pedir para que Ele esteja com você a cada passo. Sim. Entendeu? Porque tem gente que acha que sabe tudo. Uhum. Tem gente que acha que não precisa. Uhum. Tem gente que acha que Ele não vai direcionar. E não é assim que funciona. E eu sempre falei, você lembra nas nossas reuniões que eu falava assim, ó, o marketing fala uns trem para mim, eu viro para eles e falo assim, aqui não tem isso. Eu trabalho na direção de Deus. Você entendeu? Uhum. Porque assim, com Ele não tem meia palavra, com Ele não tem engano, com Ele não tem trejeito. Sim. Quando Ele chega de verdade, o que Ele te der vai ser para a vida inteira, não é momentâneo. Sim. Então, assim, quando eu decidi mudar a minha vida e abrir as portas para essa evolução e essa comunhão, eu disse adeus para o prazer imediato, para as doses escabrosas que eu tinha de endorfina, né? Sabe assim? Que eu me achava muito, aquele prazer que durava 5 minutos, mas o vazio estava lá daqui a pouco. A renúncia. Entendeu? Então, assim, foi um período, assim, ao mesmo tempo que doloroso, porque não era fácil admitir, aceitar, mudar e entender que a mudança estava em mim, não estava no mundo. Era muito lindo. Uhum. Porque todo dia era como se eu abrisse o olho mais um pouquinho. Sabe? Uma pessoa no escuro. A venda vai saindo de pouquinho em pouquinho, isso, né? E eu ia ganhando mais luz, mais luz, mais luz. Aí eu começava a enxergar. Então foi um período muito gostoso. Aí as coisas continuavam acontecendo. E cada vez com menos impacto no meu ser. O que antes para mim era o fim do mundo, eu chorava, caía no chão, dava birra, achava que o mundo ia acabar, eu não merecia aquilo. De repente começou a ser providência, lições, sabe, entendimentos. E aí um dia eu fui levar minha filha, que mora em Portugal, eu fui levar ela no aeroporto. E quando a gente estava voltando do aeroporto, eu vim pensando, né? Eu falei, bom, o dinheiro está acabando. Foi tanta perda até agora, eu preciso melhorar, porque desse jeito eu não vou para lugar nenhum. A aparência, sabe? Quando assim, tudo já está desgastado. Estava desgastada a aparência, a mente, o coração, estava tudo desgastado. Estava tudo assim, dilacerado. Aí eu falei, eu preciso mudar, eu não posso continuar vivendo assim.
Porque se eu continuar assim, é daqui para depressão, e da depressão não sei para onde. E aí eu fui segurando aqueles processos. E aí nessa volta para São Paulo, quando eu deixei minha filha, eu senti aquele vazio. Eu falei, nossa, minha filha está indo embora. Até quando eu vou repetir padrão? E aí eu falei, bom, meu Deus, eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar a minha vida. Eu já entendi a direção, eu só não estou entendendo como. Você pode me dar uma luz? Eu falei, me dá uma luz. Eu quero resgatar minhas filhas, eu quero ser feliz, eu quero ter novas oportunidades, eu quero crescer profissionalmente, eu quero voltar a sorrir, a viver, eu quero entender que o mundo é lindo, porque ele é. Sim. E aí a gente estava assim na estrada e no carro, eu olhei para o céu, estava lindo. Pensa num dia lindo, com raios assim de luz que passavam pelas nuvens, a coisa mais linda. Eu olhei para o lado, minha amiga estava assim cochilando. Aí eu falei, bom, deixa eu ficar aqui com a minha oração. Aí eu fui pensando, pedindo uma luz para Deus, tal. Aí de repente a estrada estava meio vazia, eu entrei assim para a pista da direita e fui devagar. Quando eu olhei assim à direita, tinha um campo de girassol inteirinho virado para mim. Inteirinho. Aquilo meu coração acendeu. Você já sentiu isso? Eu lembro de você contando isso. Quando Deus fala com você e o seu coração acende. Sim, você meu se coração toma, né? meu coração acendeu. Eu olhei para aqueles girassóis e eu falei, Senhor, essa é a minha luz em forma de flor, pensei. É a minha luz em forma de flor? Aí eu desci para tirar uma foto. Eu tenho essa foto até hoje. Gente, a pessoa que está naquela foto não sou eu. Não sou eu. Eu olho naquela pessoa, não me reconheço. Não se reconhece. Não. Sem brilho, sem vida, com um olhar triste, cansada, com os cabelos picados, assim, sofridos, sabe assim? Sem saber, sem se reconhecer que eu não conseguia fazer uma pose para a foto. Entendi. Sabe quando você faz a pose para a foto e parece que não é nem você, que é outra pessoa? Uhum. Você fala assim, já tirou? Tipo assim... Registrou? Tipo Sim. assim, né? E aí, quando eu peguei o telefone para tirar a foto, foi quando começou a aparecer as propagandas. Aí saiu assim, o meu professor, né, que eu amo de paixão, o Zé Roberto, o Zé, e logo em seguida veio o Thiago Brunet. O que eu fiz? Eu cliquei nos dois e deixei ali e tirei as fotos. Aí entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu não peguei no celular. Aí quando a gente dirigiu mais um pouquinho, entrou no posto, eu peguei o celular. Aí eles estavam lá, assim, né? Porque eu tinha clicado e ficou aberto ali. Aí eu peguei, fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, eu vou fazer esses cursos. Aí sabe quando você começa a pensar? Aí me veio a palavra coach na cabeça. Aí eu falei pra minha amiga assim, eu acho que eu vou fazer um curso de coach. Aí ela virou e falou assim, coach é aquele povo que ajuda as pessoas, anima todo mundo? Eu falei, acho que é mais ou menos. Aí ela falou assim, mas você sempre foi coach. Até então você já tinha feito o quê? Terapia? Já tinha feito de tudo, terapia, mas curso PNL, direcionado? Não, PNL, curso de marketing pessoal. Eu tinha feito um monte de curso já. Entendi. Mas ainda não tinha nada feito. Direcionado que me Deus, impulsionasse. Sim, e que Deus te entregasse, né? Para o seu direcionamento. Era busca, né? Uhum. Você sai pescando assim, Sim. pescar, pescou. E aí eu fiz o curso de coach, né? Depois disso, foi o primeiro curso. E me apaixonei pelo coach. E aí começou toda a minha trajetória, né? E aí como Deus me entregou essa possibilidade, essa capacidade e me colocou nesse caminho, eu sempre tive um princípio, tá? Que é trabalhar dentro da espiritualidade, mesmo estando aqui direcionando pessoas para a questão da prosperidade, que é aqui que todo mundo me procura. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, o que eu decidi? Que eu faria um processo que seria honrado, digno, honesto. Sim. Que eu não prometeria uma motivação que não fosse verdadeira. Sim. Que eu traria do coração da pessoa
o melhor dela. Porque foi assim que eu me tornei coach, foi assim que Deus me fez ser quem eu sou hoje. Sim. E eu acredito que deu certo. Amém. Então eu pego e hoje eu transfiro isso para as pessoas. Então foi muito mágico aquele meu encontro com Deus. Porque ele foi inesperado. Sim. Ele não foi algo intencional. Eu vou ali buscar, não. Eu estava com o coração aberto. E ele veio e me encontrou lá no meio da estrada. Você estava com o coração aberto, você tinha feito uma oração de entrega, uma oração sincera, com esse coração quebrantado. E aí deixou Deus, como dizem Eclesiastes, no tempo determinado, que é o tempo dele, ele se revelar. Né? Então, assim, às vezes as pessoas se perguntam, mas como é que Deus fala comigo? Eu não sinto. Deus pode falar com a gente da forma que ele quiser. Quem somos nós para poder limitar a forma que Deus vai falar com a gente? Né? O lugar. Então, assim, você viu os girassóis virado para você. O que você sentiu é você e Deus. Você sabe o que Deus falou ao seu coração. Você sabe a oração de entrega que você fez. Você sabe a resposta que ele te deu. A gente sente no coração, a gente sente tudo na hora, que é um direcionamento dele. E assim, e até os cursos, né? Foi depois desse coração quebrantado, não de um coração orgulhoso. Eu quero fazer algum curso, eu quero fazer alguma coisa. Apareceu um negócio aqui na internet. Não. Foi depois de um coração quebrantado. Os que eu fiz antes, que foram com essa intuição, com essa intenção, eu nunca aproveitei uma palavra. Tem uns que eu já até esqueci. Sim. Os que eu fiz depois vieram para dentro da minha história. É desse jeito. Justamente. Tá lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então você fez aquela entrega do seu coração. Depois Deus falou assim, então agora, minha filha, você entendeu? Vou te entregar tudo. Tudo, começando pela minha presença com você, começando pelo curso que você quer, os direcionamentos que eu vou te dar. E ali Deus vai abrindo as portas para sua vida. Vai abrindo. Né? E tem hora que são portas que eu falo assim, essa, se não foi Deus, não sei quem que foi. Porque eu falo, nem eu. Tem hora que acredito que eu vou passar naquela ali. E eu vou passar. Amém. Sabe assim? É isso mesmo. Hoje eu vivo uma plenitude, hoje eu vivo uma calma, hoje eu vivo uma paz. Oh, glória. Que é diferente. Sim. Sabe? Hoje eu entendo tudo diferente. Hoje eu falo assim, hoje eu não sou nem a Elianinha e nem aquela menina improvável. Sim. Hoje eu sou a Eliana. Sim. A filha amada do pai, que decidiu mudar a própria vida de outras pessoas também. Sim, porque essa Eliana que reconhece o que é saudável, o que é bom, o que Deus tem pra gente, é a Eliana que entendeu que aquelas feridas precisavam ser fechadas e que aquelas feridas não foram situações de ódio entre as pessoas, não, foram feridas que você liberou perdão, você olhou com outros olhos, você ressignificou tudo. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que eu quero muita mudança. Igual você falou, o processo de olhar para dentro vai doer, porque a gente vai ter que perdoar quem fez mal pra gente, tá na palavra. E normalmente a gente quer mudar o outro. Exato. Ou a situação. E a mudança, na verdade, tem que estar na gente. Sim. Concorda? Concordo plenamente. Então, o dia que eu decidi mudar, o dia que eu falei que eu ia mudar, que eu declarei isso com todo o meu coração e deixei ele aberto pro novo, pro justo, tudo mudou. Amém. Vamos fazer uma pequena pausa, porque essa mesa tá cheirando e essa mesa tá convidando a gente para poder fazer uma mudança aqui agora de alimentação. Porque nós estamos aqui com esse bolo maravilhoso, low carb, direto da Dayana Terra, especialmente para Eliana. Linda. Nossa parceira aqui de toda a mesa do Na Mesa Podcast. Dayana, muito obrigado. Marco Túlio, muito obrigado pela parceria. A Dayana entrega em Passos, entrega na região, Ribeirão Preto, onde você quiser, ela manda embaladinho. Esse bolo aqui é um bolo de chocolate com ganache de cacau, low carb. É aquele bolo que a gente pode comer sem culpa, sabe? Pode. Eu sou fã da Dayana. Dayana é tudo delicioso e tudo que pode. Tudo que pode, né? Então a gente vai fazer uma pequena pausa aqui pra gente poder degustar essa mesa. Já a gente tá de volta.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Na Mesa Podcast, depois desse lanche delicioso. Daiana, que bolo saboroso é esse? Assim, se falar que não tem açúcar, gente, mas não dá pra acreditar que não tem açúcar de tão gostoso que ele é, né? Então, depois desse lanche, depois desse bate-papo aqui nos bastidores também... Eliana, conta pra gente agora como que começou esse seu pontapé de hoje. Com como que você trabalha, como que você ajuda pessoas, que aí você falou que aí pegou, né? A gente estava falando que apareceu aqueles 2 cursos, o curso do Thiago Brunet, o curso do coach, do Zé Roberto. E aí, como é que foi isso aí? Como é que você mergulhou para você ser essa Eliana que você é hoje? Foi uma construção, dia após dia. Muita entrega, muita noite, estudando, querendo entender. Foi muito erro, né? A gente erra quando a gente está recomeçando. Verdade. Então, teve muito erro. Teve muito aprendizado, não só de estudo, mas aprendizado de vivência, do novo, de olhar a vida com outros olhos, de entregar, sabe? Em outro lugar, de outra maneira, com outra perspectiva. Então, começou tudo de novo mesmo. E devagarinho eu fui criando uma identidade, fui ganhando entendimento, fui expandindo cada vez mais, né, o conhecimento, trazendo mais do meu ser para dentro do meu trabalho. E com o tempo eu decidi que eu faria um método meu. E o meu método ele é muito leve, ele é muito simples. Que hoje, graças a Deus, já está em fase de registro. Daqui a uns dias nós vamos ter ele registrado. É um método, ele é um método de conexão e liderança, conexão pessoal e liderança do próprio ser e de equipes. E se chama Código CL. E com esse meu método, eu criei alguns produtos e algumas ferramentas que são exclusivas. Então, hoje as pessoas conhecem a sessão de clareza. Só que quando eu comecei, gente, eu fiz 200 sessões de clareza gratuitas. E quando eu comecei a cobrar pelo meu trabalho, a autoestima ainda estava meio abalada. E eu cobrava R$80. Tinha uma dificuldade de cobrar, né? Um medo de cobrar, uma vergonha, sabe? Eu falava, será que vai dar certo isso? Eu cobrar da pessoa para ajudar ela? Como que é isso? E aí veio a uma outra maturidade, que é entender o que é a prosperidade e abraçar o merecimento de riquezas. Sim. E aí eu comecei a entender que transbordando na vida das pessoas, eu podia sim gerar riquezas. Sim. E aí eu comecei a mudar o meu conceito sobre o meu trabalho. Eu entendi que ele não tinha preço, ele tinha valor. Eu comecei a mostrar ele para o mundo com toda a sua essência e identidade. E hoje, eu posso dizer com todas as letras que eu vivo a declaração que eu fiz lá naquele campo de girassol. Que eu iria mudar a minha vida de outras pessoas também. Amém. E hoje é isso que eu faço todos os dias. Hoje é isso que move, né, o meu ser. Hoje é isso que me sustenta. Hoje é isso que me devolveu aquela posição que eu tinha. Hoje é isso que leva meus filhos para passear. E eu sou muito feliz com o que eu estou vivendo hoje. Amém. E aí você deve falar assim, Eliana, mas como que você fica feliz quando você olha para trás e vê tudo aquilo que você passou? Eu falo assim, cada um daqueles sofrimentos, eles foram degraus para me trazer até onde eu estou agora. Glória a Deus. E ser master coach, master trainer, né? Todo mundo fala, nossa, ela é master, ela ensina, ela faz, ela sabe tudo. Gente, não é por aí. Ser master quer dizer simplesmente que você consegue hoje ensinar para os outros o que você já aprendeu. É só isso. Porque para ser master, você precisa ter aguentado muita coisa. Níveis maiores, guerras maiores, né? Níveis maiores. Isso mesmo. Então, nossa, ela é palestrante. Eu falo, gente, eu monto uma palestra tão rápido, porque assim, o que eu quero levar para as pessoas está no meu coração. Sim. E tem hora que eu falo, não tem importância se tem uma, se tem 3 ou se tem 500 pessoas. Amém. Vai estar quem tem que ouvir. Quem tem que ouvir. Gente, eu já entrei em live para uma pessoa.
E fiquei até o final. Eu vendi curso que todo mundo fala assim, é muito fácil você falar isso, tudo dá certo, você palestra todo dia, você está em empresa, você escreveu livro, sua empresa está crescendo, você não sei o quê. É muito fácil. Gente, eu já fiz live para uma pessoa, já vendi curso e vendeu só um. Eu fiquei com prejuízo, tive que dar o curso todos os dias do jeitinho que eu prometi para uma pessoa. Sim. A gente começa pequeno. A gente começa pequeno. Meu telefone já quebrou. Tá? E eu tive que fazer a live com o telefone quebrado, eu não sabia nem se a pessoa estava me vendo. Sabe assim? Então já teve muita coisa também. Só que, em cada uma dessas fases, desses acontecimentos, desses crescimentos que eu falo profissionais, eu estava bem. Eu estava sendo eu. E eu estava indo assim em direção ao que eu queria. E tinha outro sabor, tinha outra maneira ali de interagir com o momento. Sim. E hoje eu presto serviço para empresas, eu tenho atendimentos individuais, faço palestras. Graças a Deus eu consigo palestrar em 4 idiomas. São mais de 26 formações no Brasil e no exterior. Glória eu tenho uma plataforma no meu site da Goldmind, da empresa, com o EAD, com mais de 300 cursos, onde nós fazemos parcerias com instituições e prefeituras para que a gente leve para as pessoas não o peixe, mas ensinar a pescar. Não pescar. Tá? Então, eu vou lá, faço a parceria, ensino para o RH ou para a assistência social da instituição ou da prefeitura ou do bairro, seja qual for, como é que ele vai estimular aquela população a querer crescer e produzir mais. Entendi. Não é só vender curso. Sim. Nós não só vendemos curso. Entendeu? Sim. Tem alguns e-books escritos, fiz alguns em parceria com as amigas. E tenho a sessão de clareza, que é famosa, todo mundo adora, né? A gente fica junto umas 2 horas e é transformadora. A sessão de clareza, eu mostro para você o que eu consegui ver lá no Campo de Girassóis. E processos de coach. E assim, hoje é todos os dias acordar com a mesma certeza de que tudo pode ser diferente. E que, independente da treva que você já caminhou, você pode hoje mesmo ter a luz, ser luz e viver iluminando pessoas. Glória a Deus. Então, todo mundo me conhece como a mulher de girassol, né? Eu sou a coach Sim. luz, a mulher de girassol. Eu tenho girassol em tudo. Até quem quiser ir lá no meu Instagram, Eliana Garrossini, arroba eliana.garrossini. Tem no Facebook, tem o canal do YouTube. E a gente está vindo com os eventos agora que vai pelo Brasil inteiro. E o lançamento do nosso livro agora no mês das mães. Glória a Deus. Tá? Que é Eu Sendo Luz. Amém. Né? E vai trazer 400 declarações positivas. Vai te ensinar como fazer uma declaração positiva. Vai falar com o seu coração para que você entenda como é que você pode agora mesmo, mudar a sua mentalidade em relação à sua vida e a você mesmo. E esse livro também está trazendo um auto-coach e está trazendo 9 passos para que você trilhe o autoconhecimento de maneira leve, simples e no seu tempo e do seu jeito. Uau! Então, ele é um livro muito completo. Ele é um livro que tem bem a minha cara, né? Porque coach adora uma pergunta. Então, lá tem umas boas, você precisa de ver. Tem umas perguntas lá que... Já separa o meu lá, que eu já vou comprar. Pode deixar. Eu tenho umas perguntas, tem 10 perguntas lá, que aí a pessoa falou assim, depois que lê essas 10, eu falei, você volta lá em cima do livro e refaz a sua lista das declarações, que ela vai mudar. Então, assim, hoje eu agradeço muito a Deus, agradeço por estar vivendo isso e por poder proporcionar às pessoas um acesso diferente a elas mesmas. Sim. Porque essa é a proposta. Amém. Eu sempre termino a maioria dos meus eventos dizendo assim, a gente sempre acha que o mundo, né, não entregou pra gente o que a gente merecia. Mas em 99 das vezes, sabe o que está faltando? É só mais você dentro de você. E é isso que eu faço todos os dias. É colocar mais gente dentro de gente. Amém. E eu amo fazer isso. E para quem quiser
conquistar, não, como é que é? Para quem quiser adquirir, conhecer, contratar. Contratar. Tem hora que eu começo a falar e a palavra não vem, porque eu penso lá, eu ia falar outra palavra. Quem quiser contratar uma palestra minha, Sim. ou quiser contratar um serviço da minha empresa, Isso. que pode transformar o seu negócio também, pode entrar lá no nosso site, www.goldmindbrasil.com.br, ou vem me chamar no direct. Que eu vou deixar aqui embaixo, gente, nas descrições, o Instagram, o site, tudo direitinho, que você já pode clicar aqui e vai direto lá no site, no Instagram da Eliana. E é importante falar também, Eliana, que às vezes a empresa é uma empresa pequena. Também, né? Porque às vezes você mas eu vou contratar uma master coach aqui, eu tenho só 3, 4 funcionários. Mas a gente começa pequeno, né? Vamos treinar esses pequenos. Daqui a pouco você vai ter 7, daqui a pouco você vai ter 15, daqui a pouco você vai ter 30. Eu já começo corrigido, né? Eu tenho só 4 funcionários. Eu falo, graças a Deus, você tem 4 funcionários, 4 colaboradores, você tem? Que maravilha! Isso. Vamos com esses 4, entendeu? Isso. Porque assim, não é motivação. Sim. É reconhecimento. Sim. É diferente. Sim. Né? E assim, às vezes a gente fala assim, ó, nós somos 4, mas você lembrou que 12 fez a diferença do mundo? Né? Sim. Jesus não levou uma turma muito grande, ele escolheu só 12. Então a sua história pode não ser diferente. Às vezes é só esses 4 que vai te levar para onde vocês estão querendo ir. Isso mesmo. E assim, tudo que começa pequeno não precisa ser pequeno sempre. Essa é a minha história. Então, a gente está à disposição para qualquer empresa. Amém. Né? Para qualquer pessoa. A gente está aqui para transbordar. Amém. Eliana, quando a gente estava conversando aqui lá no comecinho, antes da gente começar a gravação, e eu quero deixar isso registrado, quando eu falo em Eliana, a palavra que me vem é resiliência. Quando a gente conversou, eu falei assim, Eliana, eu acho que a gente tem que contar a sua história, porque é um sinônimo de resiliência. É igual você falou, eu era uma improvável, sou uma improvável, e o que Deus transformou? Mas porque Deus realmente ele escolhe os improváveis, né? Ele tem uma passagem na Bíblia, né? Ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, para mostrar que é Ele quem faz, é Ele quem está no comando de tudo. Então, assim, eu quero realmente deixar aqui o meu parabéns pela sua superação, pela sua resiliência, pela sua entrega a Deus para deixar Ele moldar tudo. Eu sei que os processos não são nada fáceis, mas são eles que nos deixam fortes e resilientes. E resiliência é isso, é caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, vai criando a casca, né? E aí quando agora vem qualquer ventinho, você fala, essa casca aqui, esse ventinho nem faz cosquinha na minha casca, porque Deus deixou você com essa casca, essa resiliência, essa força, essa coragem, essa ousadia diante dos problemas que aparecem no nosso dia a dia. E é essa resiliência que você transmite no seu olhar, essa força que você transmite na sua fala, nas suas sessões. Eu já participei de inúmeras lives com você. A gente já fez umas juntas, eu assisto às suas lives, né? Então, assim, eu quero realmente aqui, tá sendo uma honra dividir essa mesa com você, que é no lugar de comunhão, e é justamente isso que eu sinto no meu coração, de você estar aqui compartilhando essa história sua linda, de superação, de resiliência, assim, que é o que eu estou te falando. Para mim, Eliana Garrocini, resiliência. Porque você traz realmente isso no seu olhar. E é isso que você transmite quando você conversa, né? Quando você palestra, quando você pega a mão de uma pessoa e realmente ajuda ela a olhar com outros olhos, a ressignificar a sua própria história. Amém. E aproveitando em falar em ressignificar, eu quero te presentear com o meu livro. Que linda! Eu quero te presentear com o meu livro. Que orgulho! É preciso ressignificar. Quando a gente estava naquelas mentorias, naquelas reuniões de sexta-feira, ali Deus já havia me entregue esse sonho no coração. Nunca pensei em escrever livro, mas antes de eu mudar para a cidade de São Sebastião do Paraíso, Deus já havia me colocado no coração. E eu já até comentei aqui um pouquinho. E quando eu e meu esposo, nós nos separamos e eu vim pra cá, ali eu falei, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, eu acho que eu não vou escrever nada não. E ali naqueles processos, naquelas mentorias, naquelas conversas, naqueles encontros, aí Deus foi me dando algumas direções do que fazer, me mostrou a psicanálise, Deus realmente voltou a queimar no coração.
escreve. Então, naquelas cestas ali, eu estava escrevendo uma frase, um parágrafo. Então, assim, todas as pessoas que percorreram a minha vida, e você é uma delas, que percorreu a minha vida naquelas primeiras lives que eu fiz de mulheres ressignificadas, tudo isso tem um ponto muito especial na minha história e na história desse livro, porque tudo foi o processo. Aquelas primeiras lives foi direção de Deus. Começa a falar sobre mulheres ressignificadas. E ele foi me dando os nomes. Ele me deu o nome de Eliana, ele foi me dando mais nomes. Então, tudo isso tem realmente um gostinho muito especial para mim, porque esse livro carrega toda essa história. Então, queria te presentear com ele, para você levar no seu coração. E é essa nossa história, né? Resiliência, ressignificação. E é isso que a gente quer transmitir para as pessoas, esse transbordar. Obrigada. Vou ler cada palavra, vou comentar. E assim, eu estou muito orgulhosa em estar aqui diante de você com essa realização. Porque eu sei e eu lembro, né, dos nossos olhinhos lá. Eu estou feliz demais em estar com esse livro aqui agora na minha mão e estar aqui com você. Glória a Deus. Tá? Admiração e, assim, orgulho. É a palavra que eu deixo aqui para você hoje. Estou muito feliz. Glória a Deus. Muito feliz. Louvado seja Deus que entra na nossa vida e faz tudo novo de novo, né? Amém. Ele já fez. Amém. Agora a gente tá, né? A gente colhendo as promessas. As promessas. Amém. Lindo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por acompanhar o meu trabalho, por estar comigo nas sextas-feiras lá, na nossa reunião, pelo presente do livro. E que você também continue ressignificando pessoas. Amém. Por esse mundo afora. Amém. Que ele é grande e ele está precisando da sua palavra também. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Obrigada. Esse foi o nosso episódio aqui em especial. Eu estou muito emocionada, estou muito feliz com tudo isso. Não sei para que câmera eu olho. Para de cá mesmo. É assim, gente. Gravando, tem muitas câmeras, a gente não sabe. Mas aqui quero mais uma vez agradecer e falar com vocês, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todo o contato da Eliana. Entre em contato, segue o conteúdo dela, que eu tenho certeza que muita clareza vai chegar aí na sua vida e aí começa realmente o pontapé da sua mudança. Eliana, mais uma vez, obrigada. Obrigada. E já segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram, porque toda semana tem um vídeo fresquinho aqui para poder te ajudar nessa sua caminhada e edificar a sua fé. É isso, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.